Olá pessoal, eu sou Marcel Van Hatten, deputado federal pelo Partido Novo e fui relator da medida provisória 946 aqui na Câmara dos Deputados. Essa medida provisória extinguia o fundo PIS/PASEP e passava todos os recursos do fundo PIS/PASEP para o FGTS, para garantir os saques emergenciais de até R$ 1.045 por cidadão brasileiro durante esse período de pandemia. Infelizmente, o relatório final que eu apresentei à Câmara dos Deputados acabou não sendo apreciado a pedido do líder do governo, que entrou com requerimento de retirada de pauta, e a medida provisória acabou caducando. Agora, apresentei um projeto de lei para que, em acordo com os demais líderes e também com o governo, seja apreciado na semana que vem e assim garantam-se tanto os saques emergenciais, que já estavam previstos na medida provisória, como também outras melhorias que eu ofereci ao texto. Esse é o resumo da história, mas eu vou contar para vocês um pouco de todo o processo legislativo, como ele ocorreu aqui na Câmara, como ocorreu lá no Senado, por que retornou para a Câmara e acabou a pedido do governo não sendo apreciado e, portanto, caducando a medida provisória. É importante que todos conheçam o processo legislativo, do início ao fim, até para que nós possamos ter mais condições de opinar e eu também, com transparência, poder sempre trazer as informações de como as coisas de fato funcionam aqui na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. Em primeiro lugar, eu fui designado pelo meu partido, o Partido Novo, que tem uma bancada de 8 deputados federais aqui na Câmara, para relatar esta medida provisória do governo. O deputado Rodrigo Maia, presidente da Casa, distribui entre os diferentes partidos da Câmara as medidas provisórias e coube ao Partido Novo, portanto, relatar esta medida provisória 946 e tive, portanto, essa honra de poder representar o Partido Novo e, claro, todos os brasileiros que querem ter acesso ao seu FGTS ao relatar esta medida provisória. Apresentei inicialmente ao próprio governo, aos seus técnicos, algumas ideias que julgava interessantes para serem incluídas na medida provisória. Algumas delas foram aceitas, outras não, e depois dessa primeira apresentação de uma minuta de parecer, o relatório não tinha sido publicado ainda, colhi informações junto com os líderes partidários para aí sim, depois de ter a opinião do governo e dos líderes partidários da Câmara dos Deputados, apresentar um texto que pudesse, ao mesmo tempo, ampliar as possibilidades de saque no FGTS para os cidadãos e também ser aprovado na Câmara dos Deputados. Inicialmente sugeri, inclusive, que o limite de R$ 1.045 por cidadão brasileiro cotista do FGTS fosse um limite por conta e não apenas por cidadão. Incluí também, na minha minuta inicial, a possibilidade de conselho curador do FGTS sugerir novas ampliações de saque sem precisar passar nesse período de pandemia aqui pelo Parlamento. Além disso, sugeri que não apenas o primeiro imóvel, mas também o segundo imóvel pudesse ser financiado pelo cidadão por meio do seu FGTS. Novas hipóteses de saque para aqueles que durante a pandemia tivessem adotado crianças ou crianças tivessem nascidos ou mesmo em caso de óbitos foi incluído também no meu relatório. Além de um dispositivo para que o governo fizesse campanha publicitária sobre os recursos do PIS/PASEP que estão depositados agora no FGTS e que são de propriedade das pessoas que depositaram esse dinheiro até 1988. Para vocês terem ideia, é um valor na ordem de mais de 20 bilhões de reais de 11 milhões de brasileiros. O governo inicialmente queria que este dinheiro fosse transferido ao Tesouro, ou seja, em 2025, segundo aquilo que dispunha a medida provisória, esse dinheiro sairia do FGTS e iria para o Tesouro Nacional e as pessoas que não reclamaram esse dinheiro não poderiam mais solicitar esse dinheiro de volta. São 11 milhões de brasileiros, mais de 20 bilhões de reais, o que dá uma média de quase R$2.000 por brasileiro, que em 2025 iriam simplesmente para o caixa do Tesouro. Pois bem, depois de apresentar essa primeira versão, essa minuta para o governo, algumas das coisas que eu tinha incluído e outras mais que depois eu vou sugerir, mas algumas dessas coisas na ótica do governo deveriam ser retiradas. Retirei então o limite por conta, mantive o limite que é justo por pessoa de até R$ 1.045. Retirei também a parte que permitia ao Conselho Curador ampliar o limite
dos saques e retirei também a permissão de compra de segundo imóvel financiado pelo FGTS. Todas as melhorias, gostaria muito que fossem aprovados, mas infelizmente, né, por falta de condições políticas para aprovar, e para isso fui relator, a gente precisa achar o melhor texto que tenha adesão na maior parte dos partidos na casa e claro também dos parlamentares, do governo, dos independentes da oposição, acabei retirando esses trechos do texto. Mas mantive a questão das fintechs, tive ok do governo para isso, mantive e incluí inclusive outros que foram pedidos de partidos da oposição, partidos independentes e membros também de partidos que dão apoio ao governo. Todas coisas muito positivas para o cidadão que quer retirar o seu FGTS. Uma delas é a possibilidade do cidadão que teve redução de salário durante o período da pandemia ou suspensão de contrato, a possibilidade desse cidadão poder sacar dinheiro do seu fundo de garantia para compensar esta perda. Também incluí no meu relatório, que foi a votação aqui na Câmara dos Deputados, a possibilidade do cidadão sacar integralmente o FGTS se foi demitido durante a pandemia, mesmo que o cidadão seja optante do saque aniversário. O saque aniversário, que é aquele que permite que você retire a cada ano um pedacinho pequeno do seu FGTS, mas que ajuda, ele acaba prendendo a pessoa durante 2 anos na sistemática e antes dela poder optar pelo saque e rescisão, ou seja, retirar todo o dinheiro do FGTS em caso de demissão. Só que aquelas pessoas que foram demitidas durante o período da pandemia não poderiam imaginar que isso aconteceria, que estaríamos em meio a uma pandemia no momento que optaram pelo saque aniversário. Por isso, incluí também no meu texto. Além disso, incluí também a proibição da instituição financeira que recebe o dinheiro do saque emergencial de quitar os débitos daquela pessoa com a própria instituição financeira, até porque essa pessoa pode ter outras dívidas fora da instituição financeira que são prioritárias e este saque emergencial serve justamente para ela poder decidir o que fazer num momento de crise como esse. Ainda também aceitei uma emenda que foi sugerida para que as pessoas que estão em situação de calamidade por desastre natural tenham prioridade no saque emergencial. Todas essas foram contribuições de vários parlamentares, de vários partidos diferentes, incluídos no texto. Na hora da votação na Câmara dos Deputados, obviamente, houve trechos do texto com os quais o governo não concordou. 2 deles foram à votação. Aliás, 3 deles foram à votação. A questão da transferência até 2025 do fundo PIS/PASEP para o Tesouro era uma prioridade do governo manter no texto e o destaque acabou sendo aprovado. Outra questão era a possibilidade do saque integral de quem é optante do saque aniversário se demitir durante a pandemia. O governo também foi contra isso. Fomos ao voto e, infelizmente, a parte do meu relatório que previa isso foi derrubada. E, por fim, outro trecho que também tinha inicialmente a contrariedade do governo acabou sendo, por acordo com o governo, mantido no texto, que era a possibilidade de compensação da redução de salário daqueles que durante a pandemia tiveram contratos suspensos ou reduzidos com dinheiro do FGTS. O governo deu ok para isso. O Major Vitor Hugo, líder do governo, disse isso está tranquilo, não chegou nem a ser votado. É importante esse detalhe também, porque depois eu retornarei quando falar da volta do projeto à Câmara. Pois bem, foi aprovado o projeto na Câmara dos Deputados nos termos que acabei de citar, e aí ele vai ao Senado Federal. Foi aprovado na quarta-feira à noite, madrugada, de quarta para quinta, e na quinta-feira tinha sessão no Senado Federal. Antes de iniciar a apreciação do texto no Senado Federal, sabendo que a medida caducaria na terça-feira, procurei o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, para perguntar se porventura o Senado alterasse algum trecho da medida provisória e isso resultasse, portanto, no reenvio à Câmara dos Deputados, se ele, como presidente da Casa, se comprometeria a pautar a medida provisória, justamente para evitar que ela caducasse e acabasse também, portanto, perdendo seus efeitos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu ok, disse: chegamos até aqui, com certeza na terça-feira que vem, se alterada pelo Senado, nós apreciaremos a medida provisória, mais uma vez, no plenário da Câmara dos Deputados. Pois bem, no Senado Federal foi apreciada a matéria. Fazer um registro também do grande esforço do deputado Marcel Van Hatten,
na relatoria na Câmara dos Deputados, conseguiu avançar muito nessa matéria e, no dia de hoje, dialogou com vários senadores e com o próprio líder, Fernando Bezerra, no sentido de também encaminhar a matéria nesse entendimento. Então, nossos votos de reconhecimento também ao trabalho do deputado Marcel Van Hatten. Eu conversei muito com o relator na Câmara, que é o Marcel Van Hatten, e ele confirmou o entendimento hoje à tarde com o presidente Rodrigo Maia de que, se o Senado, porventura, alterasse aqui, através de um destaque, essa MP, ele se compromete a votar na terça-feira. Eu recebi há pouco o telefonema do relator da Câmara e eu pergunto ao líder do governo. A informação que tenho é que o presidente Rodrigo Maia assumiu o compromisso de votar essa medida provisória na terça-feira. Acho que ninguém quer aqui caducar essa medida, é muito ruim, é muito boa a medida para ser caducada. O próprio relator, deputado Marcel Van Hatten, se comunicou com todos nós, assumindo, inclusive, porque conversou anteriormente com o presidente Rodrigo Maia, que essa matéria, antes de caducar, estará sendo apreciada mais uma vez na terça-feira pela manhã. Registrando, como já foi dito, inclusive por alguns senadores, a presença aqui no Prodasem do deputado Marcel Van Hatten e dando testemunho de que disse aqui também, como se manifestou a outros senadores, deste compromisso do presidente Rodrigo Maia de eventualmente votar na próxima terça-feira. Vários senadores, como vocês viram, apoiaram a medida de reinclusão da possibilidade de saque do FGTS para aqueles que são optantes do saque aniversário durante a pandemia. Vários senadores apoiaram, vários partidos apoiaram, e o próprio líder do governo aceitou, Fernando Bezerra, que era o relator da matéria, coincidentemente, o líder do governo no Senado, aceitou essas alterações essa alteração que foi proposta. Quero também cumprimentar, até por um dever meu, o trabalho feito pelo relator na Câmara dos Deputados. O deputado Marcel Van Hatten passou o dia todo em contato comigo, dedicado, fez um belo trabalho na Câmara, veio buscar compromissos que ficaram estabelecidos na Câmara com diversos partidos, que surtiam um efeito muito forte dentro do Senado Federal. Portanto, ele tem o mérito de ter hoje, na noite de deliberação por parte do Senado, conquistas adicionais em relação ao texto que veio da Câmara. Mas, além dessa alteração, ele também aceitou uma outra alteração que eu não tinha incluído no relatório, que não estava prevista, mas que acabou gerando um impacto ainda maior nos cofres do FGTS, ou geraria se fosse, de fato, aprovada a MP depois da Câmara dos Deputados. E qual era essa alteração? A permissão para que também as pessoas que pedissem demissão pudessem retirar a integralidade do seu FGTS se tivessem pedido demissão durante o período da pandemia. Eu entendo como uma emenda meritória, a senadora Rose de Freitas que a propôs, pois ela também, na sua argumentação, foi muito correta. Disse que mulheres, por exemplo, que durante a pandemia deixaram seus empregos, pediram demissão para cuidar dos seus filhos que não podem ir às escolas nesse momento, que estão fechadas por conta da pandemia, essas mulheres estão sem fonte de renda e, portanto, teriam de conseguir um recurso por meio do FGTS, o dinheiro que é delas. Mas, infelizmente, pela interpretação do próprio governo, não há caixa no FGTS para sustentar esse pleito. Mesmo assim, o líder do governo, o senador Bezerra, incluiu no seu relatório final essa disposição, disse que não teria compromisso, com a sanção ou com o veto do presidente da República, e estas duas medidas que eu falei foram aprovadas no Senado Federal por 72-0. Todos os senadores aprovaram e a medida retornou para a Câmara dos Deputados. Está encerrada a votação. Que se proclame o resultado. Votaram sim 72 senadores, não, nenhum voto, abstenção, nenhum voto. Está aprovado o projeto de lei de conversão com alterações do relator. A matéria retorna
a Câmara dos Deputados. Bom, aí foi um auê. Principalmente os empresários do setor de construção civil, né, as entidades do setor, pressionaram muito o governo e muitos parlamentares para que a medida do Senado não fosse aprovada e que nós mantivéssemos o texto que eu tinha conseguido fazer aprovar aqui na Câmara dos Deputados. Durante todo o fim de semana foi muita pressão, mas também muita conversa para tentar entender o melhor caminho. Eu, obviamente, por ter obtido o apoio dos senadores para o meu texto original da Câmara, mais a alteração que nos interessava, que era a exceção do saque aniversário, da regra do saque aniversário para quem fosse demitido na pandemia, mantive esse compromisso de apreciar o relatório do Senado, mas também oferecia ao governo a opção de eventualmente nós retornarmos ao texto da Câmara e o trecho do Senado fazer tramitar por meio de um projeto de lei para garantir pelo menos a parte que tivesse menos impacto para os cidadãos que mais precisam nesse momento. Foi isso que aconteceu ao longo de todos esses últimos dias até chegar no plenário da Câmara dos Deputados, a apreciação da medida provisória, e conforme eu disse, o presidente Rodrigo Maia, que tinha dado a palavra de que pautaria essa medida provisória, de fato pautou e colocou ela, portanto, em deliberação no plenário da Câmara dos Deputados na terça-feira. Só que era o último dia de sua tramitação e se ela não fosse aprovada, ela iria caducar. E o governo, que já estava contra a proposta do Senado, além de estar contra do Senado, reviu a sua posição anterior na Câmara dos Deputados e disse que o relatório da Câmara também não interessava ao governo. Eu estou perplexo aqui, presidente, porque, veja, é a mesma coisa de colocar um time para jogar sozinho e ele levar uma goleada de 5-0 com 5 gols contra. Porque, veja, essa MP é uma MP de autoria do governo. Ela foi trazida para a Câmara, foi costurada com o apoio do governo. Foi para o Senado e foi avalizada pelo nada mais, nada menos do que o líder do governo, que foi quem relatou a matéria. Aprovada por unanimidade. Agora a matéria volta aqui, o governo tira de pauta, propõe a retirada de pauta. Infelizmente, o trecho que justamente causou todo esse desconforto, essa celeuma aí que levou à caducidade, né, a perda de efeitos da MP, foi o trecho que permite ao trabalhador que use do seu FGTS para complementar as perdas salariais em virtude da suspensão de contrato ou da redução do seu salário. O governo orienta, sim, né, pela aprovação do requerimento para que a gente retire de pauta, entendendo claramente que a intenção do relator na construção do texto foi a melhor possível, é uma preocupação legítima, a preocupação, nós queremos desindexar, nós queremos inclusive diminuir a quantidade de fundos no Brasil, mas o FGTS, pela sua importância social, pelo financiamento da moradia no Brasil, nós não podemos fazer com que haja uma desidratação tão severa. Está encerrada a votação. 3h44, encerrada a votação do requerimento de retirada de pauta da MP 946. Sim, 294. Não, 148, uma abstenção. O requerimento foi aprovado. Aprovado o requerimento de retirada de pauta dessa MP 946, que perde a validade amanhã. O governo, que tinha dado acordo na semana anterior, disse que aquele trecho poderia ter um impacto muito grande, porque muitas pessoas poderiam solicitar retroativamente o valor a que teriam direito apenas a partir da sanção do presidente. Eu discordo dessa interpretação, a lei deve valer apenas a partir do momento em que ela foi publicada, sancionada pelo presidente da República e publicada, mas o governo tinha outra interpretação e disse que apenas este item poderia gerar quase 30 bilhões de saques do FGTS, 30 bilhões de reais, e isso acabaria dando insolvência do fundo e principalmente acabaria fazendo com que muitas obras parassem, porque a construção civil e o saneamento básico em grande parte no Brasil são financiados com esse dinheiro. E aqui que vem o grande detalhe. O FGTS tem R$500 bilhão lá, 400 bilhões das pessoas e mais de 100 bilhões de recursos que estão reservados. Esse dinheiro todo, a maior parte desse dinheiro já está comprometido para obras de construção civil
e saneamento. Se você não sabia, fique sabendo agora. O seu FGTS, o dinheiro que é seu, ele está comprometido com obras, está comprometido com outras finalidades, muitas vezes decididas, aliás, sempre decididas sem a participação do trabalhador, porque se decide aqui na Câmara dos Deputados. E aí vem toda essa pressão. Vocês veem, houve inclusive números errados que foram circulados de que mais de 120 bilhões seria o impacto da medida provisória. Não é verdade, seria de no máximo, pelos cálculos mais exagerados, 60 bilhões, e eu acredito que foi muito menos do que isso, aquilo que a MP, o meu relatório final, apresentava. Mesmo assim, e eu digo que seria porque a gente não tem como saber quantas pessoas realmente sacariam, muitas pessoas inclusive deixam esse recurso, preferem deixar o recurso na FGTS, é uma escolha das pessoas, a escolha que ela tem de deixar. Infelizmente ela não tem escolha livre de retirar, só se atender determinados requisitos da lei. Mas o fato é que esse dinheiro que está lá no FGTS, que é mais de R$500 bilhão, mesmo que o impacto fosse de 60 bilhões de reais, ou seja, pouco mais de 10% do total que o FGTS tem, mesmo assim o governo diz que quebraria o fundo. Para vocês terem ideia do tanto de dinheiro seu que já está comprometido com o emprego de outras pessoas. No momento de uma pandemia, em que as pessoas precisam ter recursos, que estão demitidas, que estão procurando oportunidade de emprego e não conseguem, elas sequer têm acesso ao seu próprio dinheiro. Por isso briguei tanto, por isso lutei tanto, por isso fiz tantos discursos, por isso eu fui até o Senado, por isso aqui no plenário fiz apelos para que o governo não deixasse caducar a medida provisória, mas infelizmente ela caducou na meia-noite de terça-feira, 4 de agosto. Agora, o que a gente precisa fazer é aprovar o projeto de lei que eu protocolei nesta quarta-feira, né, que justamente visa rediscutir o relatório apresentado. Foi um compromisso que a Casa teve com o trabalho já feito, tanto o compromisso do presidente da Casa, Rodrigo Maia, como do líder do governo, Vitor Hugo, que representa, portanto, o governo Jair Bolsonaro aqui na Câmara dos Deputados, como também dos demais líderes, de aprovar um requerimento de urgência nesta semana, para que na semana que vem o projeto possa ser aprovado, garantindo segurança jurídica aos saques emergenciais já previstos na tabela da medida provisória editada pelo governo federal e, além disso, tentando reincluir, portanto, outros pontos que se perderam em virtude da perda de efeitos da medida provisória e da aprovação do nosso relatório, né, da medida provisória 946. Então é isso agora que resta fazer. Acabei de protocolar um projeto de lei, vamos batalhar para que ele seja aprovado, com acordo do governo, com acordo de todos os líderes, de acordo com as possibilidades de liquidez do fundo de garantia e, o mais importante, dando mais liberdade para o cidadão e dando a ele o direito de sacar o dinheiro que é seu durante esse momento de crise, durante essa pandemia. Eu espero que vocês tenham gostado, pelo menos de toda a explicação, talvez não do conteúdo, porque infelizmente tem muitos vai e vens que realmente também me desagradam e deixam, imagina se deixa a mim confuso e frustrado, imagino para quem assistiu a toda essa saga porque nós passamos, né, para poder chegar até este momento. Mas respeitando a transparência e levando com clareza todas as informações, fiz questão aqui de trazer para vocês esses dados e espero que assim nós possamos também ter uma força que vem da sociedade para aprovar esse projeto de lei na semana que vem aqui na Câmara dos Deputados, beneficiando o cidadão brasileiro.